A busca pela felicidade é algo que une todo mundo, não é? Mas o que é felicidade, afinal? Parece uma pergunta simples, mas olha, os maiores pensadores da história quebraram a cabeça com isso. E o legal é que eles não chegaram numa resposta só. Pelo contrário, eles nos deram vários mapas, vários caminhos diferentes para a gente encontrar uma vida com mais significado. Pois é, essa é a pergunta de $1 milhão, né? O que é felicidade? Por séculos e séculos, as mentes mais brilhantes da humanidade tentaram responder a isso. E aqui, nesta nossa conversa, a gente vai mergulhar fundo em 3 dessas respostas. São 3 visões bem poderosas que vêm tanto da filosofia antiga quanto da moderna. E que, olha, podem dar uma bela clareada na nossa própria busca por sentido. Então, o nosso roteiro de hoje é o seguinte. A gente começa com essa pergunta que todo mundo se faz. Depois vamos conhecer a vida de virtude segundo Aristóteles, a vida de tranquilidade com Epicuro e, por último, uma ideia bem surpreendente, a vida de dever de Kant. E no final, a gente amarra tudo para ver como podemos usar essas ideias. Ok, vamos começar a nossa jornada. E nosso primeiro guia é ninguém menos que Aristóteles. Para ele, a felicidade não é tipo um tesouro escondido que a gente encontra e pronto. Não, é mais como uma construção, sabe? Algo que a gente ergue, tijolo por tijolo, dia após dia, vivendo bem. E aí, Aristóteles já chega com uma provocação. Será que felicidade é só aquele sentimento bom que passa rápido ou é algo maior? Ele dizia que a gente vive confundindo as coisas. Sabe aquela alegria de momento? A gente acha que isso é felicidade. Mas para ele, não é. A felicidade de verdade é um estado de realização muito mais profundo, algo que fica, que dura. E para explicar isso, ele usa uma palavra grega importantíssima, eudaimonia. É uma palavra difícil de traduzir, mas a ideia é genial. Não é só sobre se sentir bem, é sobre ser bom e viver bem. Pensa assim, é como uma planta que está florescendo, sabe? Atingindo todo o seu potencial. Para Aristóteles, esse é o maior objetivo da vida humana. Tá, mas e como a gente chega nessa tal de eudaimonia? A resposta de Aristóteles é bem direta, através da virtude. Ele falava que a felicidade é basicamente a atividade da alma de acordo com a virtude. Ou seja, é botar a mão na massa. É praticar a coragem no dia a dia, a temperança, a justiça, a sabedoria. Agindo assim, a gente não está buscando a felicidade, a gente está vivendo a felicidade. Essa frase aqui resume tudo perfeitamente. Felicidade não é um sentimento passivo, algo que a gente recebe. É a ação, é ter um propósito. É sobre o que a gente faz e quem a gente se torna. E nossa, isso é muito atual, né? Pensa só, praticar a justiça num comentário de internet, ou ter temperança na hora de consumir. A ideia de Aristóteles é um convite para a gente praticar a felicidade nas pequenas e grandes coisas do dia a dia. Beleza, agora vamos mudar completamente de rota. Nosso segundo guia é Epicuro, e a visão dele é bem diferente. Para ele, a felicidade mora na tranquilidade, na serenidade e, principalmente, na ausência de dor. Mas aí vem a grande confusão, né? A gente ouve a palavra prazer e já pensa, o cara das festas, dos excessos. Só que o mais curioso é que Epicuro defendia justamente o contrário disso. O verdadeiro objetivo de Epicuro tinha outro nome, ataraxia. É um estado de calma total, sabe? Uma mente serena, livre de ansiedade, de perturbação. Essa paz de espírito, para ele, era o prazer supremo, o maior de todos. E olha só que interessante como ele separava os prazeres. Ele dizia pra gente tomar cuidado com os prazeres muito intensos, muito passageiros, porque eles quase sempre vêm com uma conta depois. Dor, arrependimento. Em vez disso, ele valorizava os prazeres simples, aqueles que duram. Tipo uma boa conversa com os amigos, o momento de estudo, admirar a natureza. São prazeres que alimentam a alma sem deixar um boleto para pagar depois. Então, a grande lição de Epicuro é essa. A felicidade não está na intensidade, mas sim na moderação, na paz de espírito. E, vamos combinar, num mundo que não para, cheio de notificação no celular e uma pressão danada para ter tudo, buscar essa tal de ataraxia é quase um ato revolucionário. É como se ele tivesse inventado o detox digital séculos antes de existir, né? Valorizando o que é real em vez de excessos que só geram ansiedade. E agora, agora a gente chega no caminho talvez mais desafiador de todos. Immanuel Kant chega e simplesmente vira a mesa. Ele questiona a própria ideia de que buscar felicidade
deveria ser nosso objetivo número 1. A pergunta que Kant nos faz é radical. E se o objetivo não for ser feliz, mas sim ser digno da felicidade? A lógica dele é que focar só na nossa própria felicidade pode acabar nos tornando egoístas. Para Kant, a coisa mais importante não é o que nos faz sentir bem, mas sim o que é moralmente correto a se fazer. E a base de tudo isso é o famoso imperativo categórico. Parece complicado, mas a ideia é um teste moral bem direto. Antes de fazer algo, pergunte-se: eu gostaria que todo mundo, sempre, agisse dessa mesma forma? Se a resposta for sim, a ação é correta. Agir por esse senso de dever e não por interesse pessoal é o que nos torna pessoas dignas. A sacada de Kant é essa, então. A felicidade não é o alvo. O foco tem que ser cumprir nosso dever moral. E se, no caminho, a felicidade aparecer, ótimo, ela é um bônus. Um bônus muito bem-vindo, mas nunca, nunca o motivo principal da nossa ação. E essa frase finaliza o pensamento dele com chave de ouro. A felicidade não é algo que a gente corre atrás. É a recompensa de quem faz o que é certo. Isso nos joga direto em dilemas bem atuais, né? Pensa numa empresa que precisa decidir entre lucrar mais, poluindo, ou lucrar menos e proteger o meio ambiente. Ou numa escolha pessoal, onde ser honesto pode custar caro no curto prazo. Kant nos lembra que, às vezes, ser digno da felicidade significa justamente escolher o caminho mais difícil. Bom, a gente passou por 3 visões bem diferentes e muito poderosas. Agora, vamos colocar todas elas lado a lado para a gente conseguir comparar e pensar no que tudo isso significa. Então, resumindo a ópera, a gente tem o seguinte: com Aristóteles, a meta é o florescimento, a eudaimonia, e o caminho é cultivar a virtude. Com Epicuro, o objetivo é a tranquilidade, a ataraxia, e o método é buscar os prazeres simples. E com Kant, a meta é ser digno da felicidade, e o jeito de chegar lá é agir por dever moral. 3 objetivos, 3 métodos bem diferentes. A verdade é que nenhuma dessas respostas é a certa, mas todas elas são como caixas de ferramentas, cheias de ideias valiosas. E talvez a verdadeira sabedoria esteja aí, em não precisar escolher um caminho só. Quem sabe a felicidade seja uma mistura única disso tudo. Agir com a virtude de Aristóteles, buscar a paz de Epicuro e, ao mesmo tempo, ter a integridade moral que Kant defendia. E, para fechar, fica a pergunta para reflexão. Qual dessas filosofias conversa mais com o momento de vida de cada um? A vida de propósito, a vida de paz ou a vida de dever? Só de parar para pensar nisso, a gente já está dando um passo enorme na nossa própria jornada em busca de uma vida com mais significado. Se esta cápsula de conhecimento expandiu sua mente, há muitas outras a serem descobertas. Inscreva-se e ative as notificações para não perder a próxima dose de reflexão. Sua perspectiva é importante. Deixe-a nos comentários. Até a próxima cápsula.